Então, vamos começar mais uma aula do GNFIL, do Grupo de Estudo de Psicanálise. Então, vamos ler aqui o Psicoterapia de 1905 do Freud. Essa é a primeira parte. E bora lá. Caros senhores, cerca de 8 anos atrás, a convite do falecido presidente, professor von Herder, tive a oportunidade de lhe falar sobre o tema da histeria. Pouco antes, em 1895, eu havia publicado, em colaboração com o Dr. Joseph Brauer, os estudos sobre a histeria e, com base no novo conhecimento que devemos a esse pesquisador, havia tentado introduzir um novo modo de tratamento das neuroses. Felizmente, posso afirmar que o esforço dos nossos estudos foi bem sucedido. As ideias defendidas sobre o efeito produzido pelo trauma psíquico mediante a retenção de afeto e a concepção dos sintomas histéricos como resultado de uma estação transposta. Uma excitação. Você viu? Transposta do âmbito psíquico para o físico. A ideia para as quais utilizamos o termo abreação e conversão são geralmente conhecidas e compreendidas agora. Você vê que tem a questão do afeto, né? A concepção dos sintomas histéricos. Não há, ao menos nos países de língua alemã, nenhuma descrição da histeria que não as leve em conta em alguma medida. E nenhum colega profissional que não as compartilhe até certo ponto, no mínimo. Contudo, essas teses e esses termos devem ter parecido estranhos quando ainda eram novos. O mesmo não posso dizer do procedimento terapêutico que foi sugerido aos colegas ao mesmo tempo que nossa teoria. Ainda hoje, ele luta por reconhecimento, possa invocar razões especiais para isso. A técnica do procedimento ainda não estava desenvolvida naquele tempo. Não fui capaz de fornecer ao leitor médico daquele livro as instruções que tinham habilitado a realizar inteiramente o tratamento assim. Porém, não há dúvida que os motivos de natureza geral também colaboraram. Para muitos médicos, ainda hoje, a psicoterapia é um produto do misticismo moderno e comparado a nossos meios terapêuticos, físicos, químicos, cuja aplicação se baseia em conhecimento fisiológico, parece francamente não científica e indigna do interesse do pesquisador. Permita-me expor-lhes a causa da psicoterapia e assinalar o que pode ser visto como injusto ou equivocado nessa condenação. Deixe-me lembrar-lhes, primeiramente, que a psicoterapia não é um método de tratamento moderno. Pelo contrário, é a mais velha terapia que a medicina utilizou. Na instrutiva obra do Raphael Lebruster, Gesamte Psychotherapie, falei agora em francês, não era para ter, mas enfim, Manual da Psicoterapia Geral de 1897, os senhores poderão verificar os métodos da medicina antiga e moderna, tentando classificar a maioria delas como psicoterapia. A fim de obter a cura, os doentes eram induzidos a um estado de expectativa crédulo, que ainda hoje faz a mesma coisa para nós. Mesmo depois que os médicos encontraram outros remédios, esforços psicoterapêuticos de algum tipo nunca faltaram na medicina. Em segundo lugar, chamarei sua atenção para o fato de que nós, médicos, também não podemos abandonar a psicoterapia, pela simples razão de que outra parte a ser considerada no processo de cura, o paciente, não tem a menor intenção de fazê-lo. Os senhores sabem, não tem a menor intenção, os senhores sabem esclarecimento que, a propósito disso, devemos à escola de Nancy, de Baltimore. Um fator que depende da predisposição psíquica do paciente flui a revelia da nossa intenção sobre o efeito de todo o procedimento terapêutico iniciado pelo médico, geralmente no sentido favorável, mas muitas vezes de forma inibidora. Aprendemos a usar o termo sugestão para esse fato, e Moebius nos ensinou que a ausência de confiabilidade que lamentamos em muitas nossas terapias se explica justamente pela ação perturbadora desse potente fator. Assim, todos nós, médicos, os senhores inclusive, estamos continuamente praticando psicoterapia, mesmo quando não sabemos e não pretendemos fazê-lo. Mas,
constitui uma desvantagem. Na atuação sobre o paciente, deixar inteiramente nas mãos deles o fator psíquico. Dessa maneira, essa se torna incontrolável, insuscetível de dosagem ou intensificação. Não há, então, esforço justificado por parte do médico buscar apoderar-se desse fator, servir-se dele intencionalmente, dirigi-lo e fortalecê-lo. É isso, nada mais que isso, que a psicoterapia propõe aos senhores. Em terceiro lugar, caros colegas, quero lembrar-lhes a observação, há muito tempo conhecida, de que determinadas doenças, em especial as psiconeuroses, são muito mais acessíveis à influência psíquica do que qualquer outra forma de medicação. Não é uma afirmação moderna, mas uma sentença dos médicos antigos, a de que tais doenças não são curadas pelo medicamento, e sim pelo médico, ou seja, a personalidade do médico, na medida que ele exerce influência psíquica por meio dela. Bem sei, caros colegas, que entre os senhores goza de estima aquelas da opinião de Fischer, o professor de estética, expressou classicamente sua paródia do Fausto. E diversos de Physikalisch, Bit of the Office, Moralash. Eu sei, o elemento físico, com frequência, influi sobre a moral. Mas não seria mais apropriado dizer, e não ocorre mais frequentemente, que se pode influir sobre o lado moral de uma pessoa com meios morais? Isso é psíquico? Há muitos tipos de psicoterapia e meios de praticá-la. Todos os que levam à cura são bons. Os habituais palavras de consolo, logo você será bom, que dispensamos prodigamente aos pacientes, correspondem a um dos métodos psicoterapêuticos. Mas, tendo uma compreensão mais aprofundada da natureza das neuroses, já não precisamos nos limitar a esse consolo. Desenvolvemos a técnica da sugestão hipnótica, da psicoterapia baseada na distração, no exercício, na evocação de afetos convenientes. Não menosprezo nenhuma delas. Em circunstâncias adequadas, utilizaria todas. Se na realidade me limitei a um só procedimento, ao método que Breuer denominou catártico, que eu prefiro chamar de analítico, motivo puramente subjetivo foram determinantes para isso. Em virtude da minha participação na gênese dessa terapia, sinto a obrigação pessoal de me dedicar à sua pesquisa e ao desenvolvimento de sua técnica. Posso afirmar que o método analítico da psicoterapia é aquele que tem efeito mais penetrante e que tem alcance maior, mediante o qual se obtém a mais substancial mudança no paciente. Deixando por um momento o ponto de vista terapêutico, posso alegar que ele é o mais interessante e o único a nos ensinar algo sobre a gênese e a inter-relação dos fenômenos patológicos. Dada a compreensão do mecanismo da doença psíquica que ele nos permite, talvez seja o único método capaz de conduzir além de si mesmo e nos indicar a via para outras formas de influência terapêutica. Com relação ao método catártico analítico de psicoterapia, permita-me agora corrigir alguns erros e fornecer alguns esclarecimentos. Noto que esse método é frequentemente confundido com o tratamento com sugestão hipnótica, pois sucede com relativa frequência que colegas que normalmente não me confiam seus casos me enviam pacientes, refratários sem dúvidas, solicitando que eu hipnotize. Ora, há cerca de 8 anos não uso a hipnose para fins terapêuticos, excetuando os experimentos isolados. Costumo enviar de volta esses casos, dizendo que quem se fia na hipnose deve utilizá-la ele próprio. Legal, né? Honesto, né? Na verdade, entre as técnicas de sugestão e analítica, há o maior contraste possível. Aquela oposição que o grande Leonardo da Vinci, em relação às artes, resumiu na expressão per via de porre, per via de levare. A pintura, diz Leonardo, trabalha por via de porre. Ponto. Pondo. Ela aplica pequeninos montes de cores onde não os havia. Na tela, em branco. Já a escultura procede por via de levare, tirando.
Ela retira dentro da pedra tudo que cobre a superfície da estátua nela contida. De modo bem semelhante, meus senhores, a técnica sugestiva procura atuar por ritmo. Não se interessa por origem, força, significado ou sintomas patológicos. E sim acrescenta algo à sugestão da qual espero que seja forte o bastante para impedir que a ideia patogênica adquira expressão. Já a terapia analítica não deseja acrescentar ou introduzir algo novo, mas se retirar, extrair e, para isso, cuidar da gênese dos sintomas doentios do contexto psíquico da ideia patogênica, cuja remoção é seu objetivo. Por esse caminho de investigação, ela fomentou significativamente a nossa compreensão. Se logo abandonei a técnica de sugestão, e com ela a hipnose, foi porque me desesperancei de tornar a sugestão algo forte e durável, como era necessário para a cura permanente. Em todos os casos severos, vi que a sugestão aplicada se desfazia novamente e a doença ou um substituto dessa retornava. Também faço essa técnica objeção de nos impedir a compreensão do jogo das forças psíquicas, de, por exemplo, não nos deixar perceber a resistência com que o paciente se apega a essa doença, com que, portanto, se opõe ao seu restabelecimento, que é a única coisa que possibilita o entendimento de sua conduta na vida. B. Parece-me bastante difundido entre os colegas o erro de achar que é fácil e natural a técnica de investigar as origens da doença e, mediante essa pesquisa, eliminar suas manifestações. É o que concluo, de fato, de nenhum dos muitos profissionais que se interessam por minha terapia e fornece juízo seguro sobre elas, me haver jamais perguntado como procedo. A única razão que pode haver para isso é eles acharem que não há o que eu perguntar, que a coisa é evidente por si mesma. Às vezes também escuto, assombrado, que nesse ou naquele departamento do hospital um médico jovem recebeu do seu superior a tarefa de realizar uma psicanálise numa histérica. Estou certo de que não encarregaria de examinar um tumor estipado sem antes assegurar-se de que tem familiaridade com a técnica da histologia. Também me chega a notícia de que tal colega marca sessões com o paciente para fazer um tratamento psíquico com ele. Quando sei muito bem que ele não conhece a técnica de uma terapia dessas. Deve ter a expectativa de que o paciente o brinde com seus segredos, ou busque a cura em alguma espécie de confissão ou revelação. Não me surpreenderia se o doente assim tratado tivesse antes prejuízo que benefício, pois o instrumento psíquico não é tão fácil de ser tocado. Nessas ocasiões, me lembro das palavras de um neurótico bastante famoso, que nunca foi tratado por nenhum médico. É verdade, tendo existido apenas na imaginação do poeta. Refiro-me ao príncipe de Hamlet, da Dinamarca. O rei enviou 2 cortesões, Rosecrans e Gulsentars, para que interroguem e lhe arranquem o segredo de seu abatimento. Eles o ressarçam. Nesse ponto, flautas são trazidas ao palco. Hamlet apoia uma flauta e pede a um dos atormentadores que o toque, dizendo que é tão fácil quanto mentir. O cortesão se recusa, pois não sabe de nenhum acorde, e como não pode ser movido a tentar, Hamlet exclama, por fim. Agora vejam, que coisa pouca fazem de mim? Querem me tocar? Querem extrair o coração do meu mistério? Gostaria de fazer soar desde a minha nota mais baixa até o alto do meu registro? E há muita música, há excelente voz nesse pequeno órgão, mas não consegue fazê-lo falar? E acho, creem que sou mais fácil de ser tocado que uma flauta? Chamem-me do instrumento que quiserem, por mais que insistam, de mim não obterão nenhum som. C. Os senhores serão percebidos, por algumas das minhas observações, que o tratamento analítico possui vários atributos que o distanciamento de uma terapia ideal. Tutoxico iucunde, seguro, rápido e agradável. A indagação e a busca não apontam para resultados rápidos, e a menção da resistência deve levá-los a esperar coisas desagradáveis. Sem dúvida,
O tratamento psicanalítico faz grandes exigências tanto ao paciente como ao médico. O primeiro requer sacrifício, que é a sinceridade total. Consome-lhe muito tempo e, portanto, é também custoso para o médico. Igualmente toma tempo e é um tanto laborioso. Por causa da técnica que ele tem de aprender e praticar. Acho plenamente justificado utilizar métodos terapêuticos mais cômodos, desde que se tenha a perspectiva de obter algo com eles. Esse é o único ponto decisivo. Conseguindo-se com um procedimento mais trabalhoso e demorado, sensivelmente mais do que com mais breve e mais fácil. O primeiro se justifica, apesar de tudo. Considero, senhores, como uma terapia difícil para lúpus. É mais incômoda e custosa do que cauterização e raspagem habitual. E, no entanto, significa um enorme progresso, pois realiza mais. Obtém uma cura radical. Não quero levar a comparação a extremos, mas o método psicanalítico pode reivindicar prerrogativas semelhantes. Na realidade, só pude elaborar a experimentar um método terapêutico em casos graves ou gravíssimos. Inicialmente, meu material consistia apenas de doentes que haviam tentado tudo, passados anos em sanatórios. Não cheguei a reunir a experiência bastante para poder lhe dizer como age minha terapia naquelas doenças mais leves, episódicos, que vão mostrar sobre a influência mais diversa e também de modo espontâneo. A terapia psicanalítica foi criada com e para doentes duradouramente capazes de viver, e seu triunfo é tornar bom número deles duradouramente capazes de viver. Diante desse êxito todo, Diante desse êxito, todo esforço parece pequeno. Não podemos esconder em nós próprios o que costumamos negar perante o paciente, que uma neurose grave não tem a menor importância para o indivíduo que dela sofre, do que uma caquexia ou alguma das temidas doenças maiores. D. É difícil apontar de maneira definitiva as indicações e contradições desse tratamento, por causa das muitas limitações práticas a que esteve sujeita a minha atividade, mas procurarei elucidar alguns pontos com os senhores. Não se deixe de considerar, por causa da doença, o valor do indivíduo como um todo, e recusem-se os doentes que não têm certo grau de educação e um caráter razoavelmente confiável. Não se deve esquecer de que também há pessoas sadias que nada valem, e que facilmente inclinamos a atribuir a doença. Esses indivíduos inferiores, tudo que os torne capazes de viver quando mostram sinal qualquer de neurose. Sustento que a neurose não marca absolutamente o seu portador, como degenerado, mas que frequentemente se acha associado aos fenômenos de degeneração do mesmo indivíduo. Ora, a psicoterapia analítica não é um procedimento para tratar a degeneração neuropática. Ao contrário, encontra nesta o seu limite. Também não se aplica a pessoas que não se sentem levadas à terapia por seus próprios sofrimentos, mas que a ela se submete por imposição dos parentes. Isso aqui a gente já falou numa reunião, hein, Ronaldo? Quanto ao atributo essencial para que se possa utilizar o tratamento psicanalítico, a educabilidade do paciente, nós ainda o discutiremos de outro ponto de vista. 2. Para proceder de modo seguro, deve-se limitar a escolha de indivíduos que têm uma condição normal, pois é a partir dessa que no procedimento psicanalítico nós apoderamos de que neles é patológico. Psicoses, estado de confusão e abatimento profundo, tóxico, poderia dizer, também são inadequados para a psicanálise, ao menos tal como ela é praticada até agora. Mas eu excluo absolutamente a possibilidade de, com uma mudança adequada no procedimento, superarmos essa contraindicação e empreendermos uma psicoterapia das psicoses. 3. A idade do paciente também conta na seleção para o tratamento analítico, na medida em que, próximo ou depois de 50 anos, costuma faltar a plasticidade dos processos psíquicos e que depende da terapia. As pessoas idosas não são mais educáveis, e o material a ser trabalhado prolongaria indefinidamente o tratamento.
O limite mínimo da idade pode ser determinado apenas individualmente. Com frequência, pré-adolescentes são otimamente influenciáveis. 4. Não se deve recorrer à psicanálise quando se trata de eliminar rapidamente manifestações ameaçadoras, como uma anorexia histérica, por exemplo. Os senhores acharão que a esfera de aplicação da psicoterapia holística é bastante limitada, pois até agora ouviram apenas contraindicações. Boa noite, Vanessa, tudo bem? No entanto, restam casos, tipos de doenças suficientes que se pode experimentar essa terapia. Todas as formas crônicas de histeria com manifestações residuais, o amplo terreno dos estados obsessivos, abolias e etc. É gratificante que, dessa maneira, possamos ajudar, sobretudo, as pessoas que são justamente as mais valiosas e mais envolvidas. Mas, nos casos em que pouco foi possível fazer com a terapia analítica, podemos seguramente afirmar que nenhum outro tratamento obteria alguma coisa. E os senhores certamente me perguntarão sobre a possibilidade de fazer mal aplicando a psicanálise. A eles responderei que, se quiserem julgar de modo equânime, abordando esse procedimento com a mesma benevolência crítica que reserva para nossos outros métodos terapêuticos, partilharão minha opinião de que não se há de temer algum mal para o paciente numa terapia analítica realizada com compreensão. Provavelmente julgará de outra forma quem, sendo leigo, está acostumado a imputar ao tratamento tudo o que ocorre numa doença. Afinal, não faz muito tempo que nossos instintos de hidroterapia, institutos de hidroterapia, eram alvo de preconceito semelhante. Vários pacientes a quem recomendávamos procurar uma instituição dessa hesitavam porque tinham um conhecido que nela ingressou como doente dos nervos e lá se tornou maluco. Era um caso, como os senhores imaginam, de paralisia geral incipiente que ainda puderam ser enviados para um instituto de hidroterapia no estágio inicial, e que lá prosseguiram em seu curso inevitável do distúrbio mental manifesto. Para um leigo, a água era culpada por essa triste mudança. Quando se trata de novos tipos de intervenção, tão poucos médicos são livres desse erro de julgamento. Lembro-me de que uma vez experimentei a psicoterapia numa mulher que havia passado boa parte da existência alternando entre mania e melancolia. Eu assumi o caso no final de uma melancolia. Por 2 semanas as coisas pareciam ir bem, mas a terceira já estávamos no começo da mania. Era certamente uma mudança espontânea do quadro clínico, pois em 2 semanas a psicoterapia analítica nada pôde realizar. Mas o eminente, já falecido, médico que juntamente comigo viu o paciente não pôde se furtar à observação de que a psicoterapia devia ser culpada por aquela piora. Estou convencido de que ele teria mostrado maior discernimento crítico em outras condições. F. Por fim, caros colegas, devo admitir que não é razoável solicitar sua atenção por tanto tempo, falando em prol da psicoterapia analítica, sem lhe dizer em que consiste e que se baseia esse tratamento. Como tem de ser breve, posso apenas fazer algumas referências. Essa terapia, então, baseia-se no entendimento de que ideias inconscientes, ou melhor, a natureza inconsciente de determinados processos psíquicos, são a causa imediata dos sintomas patológicos. Partilhamos essa convicção com a escola francesa de Gent, que, de resto, numa esquematização extrema, relaciona o sintoma histérico à ideia fixa inconsciente, mas não receiem que isso nos leve às profundezas da filosofia mais obscura. Nosso inconsciente não é exatamente o mesmo dos filósofos, e, além disso, a maioria deles não quer ouvir falar da psique inconsciente. Colocando-se em nosso ponto de vista, porém, verão que a tradução desse material inconsciente da psique dos doentes
O inconsciente terá, por resultado, corrigir seu desvio em relação ao normal e remover a compulsão que domina a sua psique. Pois a vontade consciente não avalia os processos psíquicos conscientes. E toda compulsão psíquica está fundamentada no inconsciente. Tampouco deve temer que o paciente seja ferido pelo abalo que a entrada do material inconsciente na consciência implica, pois pode convencer-se, teoricamente, de que o efeito somático e afetivo do impulso, tornando consciente, não pode jamais ser tão grande como o do inconsciente. Afinal, dominamos todos os nossos impulsos apenas aplicando a eles nossas funções mentais superiores, ligadas à consciência. Mas os senhores também podem escolher outra perspectiva para a compreensão do tratamento psicanalítico. A revelação e a tradução do inconsciente sucede sob contínua resistência por parte do doente. Contínua resistência. O emergir desse inconsciente é ligado ao desprazer e, por causa desse desprazer, isto é, sempre rejeitado por ele. É nesse conflito na psique do paciente que os senhores intervêm. Se conseguir levar o paciente a aceitar, pelo motivo de um melhor entendimento, aquilo que até agora rejeitou, reprimiu, em consequência da regulação automática do desprazer, então realizam-lhe certo trabalho educativo, pois constitui educação induzir a sair da cama de manhã quem reluta em fazê-lo. Os senhores podem conceber o tratamento psicanalítico de maneira bem ampla, como uma tal reeducação para a superação das resistências exteriores. Nossa, que definição bonita, hein, gente? Olha isso. Mas, em nenhum ponto, essa reeducação é mais necessária nos doentes ou nervos do que no tocante ao elemento psíquico da vida sexual. Em nenhuma outra parte da civilização e educação provocaram tamanho dano. E aí também se acha, como a experiência lhes mostrará, as etiologias influenciáveis das neuroses, pois o outro elemento etiológico, o aporte constitucional, nós recebemos como algo imutável, mas disso resulta uma exigência importante para o médico. Não apenas seu caráter deve ser íntegro, o que é moral é evidente, como diz o protagonista do romance Altheimer de Theodor Hüfer. Ele também precisa haver superado em sua própria pessoa a mescla da concupiscência e hipocrisia com que muitos, infelizmente, são acostumados a defrontar os problemas sexuais. Aqui talvez seja o lugar para mais uma observação. Sei que se tornou conhecida a ênfase que dou ao papel da sexualidade na gênese da psiconeurose, mas também sei que a delimitação e especificação tem pouca serventia para o grande público. Na memória da multidão, há espaço para pouco. Ela retém apenas o âmago aproximado de uma afirmação, criando para si uma versão extrema, fácil de recordar. Também é possível que alguns médicos entendam como o teor da minha doutrina, que eu relaciono às neuroses, à privação sexual, em última instância, sem dúvida, essa não falta entre as condições da vida e da nossa sociedade. Dado esse pressuposto, deve ser plausível evitar o caminho longo e laborioso do tratamento psíquico e buscar diretamente a cura, recomendando a atividade sexual como meio terapêutico. Não sei o que poderia me levar a suprimir essa conclusão se ela fosse justificada, mas a questão é outra. A necessidade é que a privação sexual são apenas um dos fatores que atuam no mecanismo da neurose. Se fosse o único, o resultado não seria a doença, mas a dissipação. Outro fator igualmente dispensável é que o esquecido facilmente é a aversão dos neuróticos ao sexo. Sua incapacidade de amar, aquele traço psíquico que eu denominei de repressão, somente do conflito entre as duas tendências é que nasce a enfermidade neurótica. E, portanto, recomendar a atividade sexual raramente pode ser qualificada como um bom conselho nas psiconeuroses.
Deixe-me concluir com essa observação defensiva. Esperamos que seu interesse na psicoterapia, isento de todo preconceito hostil, venha nos apoiar no esforço de obter resultados satisfatórios também no tratamento dos casos graves de psiconeuroses. Fim. E aí? Digam aí o que vocês acharam, não acharam? Eu queria que, se fosse possível, você voltasse para a parte onde ele fala de degeneração, para eu entender o que é que ele quer dizer com degeneração. Degeneração. Tá. Aqui. Aqui. Degeneração, não. Vamos ver, vamos começar aqui então. Não se deve esquecer que também há pessoas sadias, que nada vale, que facilmente nos inclinamos a atribuir a doenças. Nesses indivíduos inferiores, tudo que os torna incapazes de viver quando mostram um sinal qualquer de neurose. Sustento que a neurose marca absolutamente o seu portador como degenerado, mas que frequentemente se acha associado aos fenômenos de degeneração no mesmo indivíduo. Ora, a psicoterapia analítica não é um procedimento para tratar a degeneração neuropática. Pelo contrário, encontra nesta o seu limite. Ah, entendi. Eu pensei que ele estava dizendo que ia tratar da neurodegeneração também. Mas é o contrário, né? O que mais que chamou atenção? Aí a parte onde entra a sexualidade, você entendeu? Dava para dar uma explicação? Qual parte? O finalzinho aqui? O que você quer? Qual é a... Lá no, acho que no final ele começa a falar, né, Uhum. sobre a questão sexual. Sim. Bem nas últimas páginas aqui, né? Aqui, ó. Que a questão dada esse pressuposto deve ser plausível evitar o caminho longo e laborioso do tratamento psíquico e buscar diretamente a cura, recomendando a atividade sexual como meio terapêutico. Ele fala isso aqui, mas ele está falando do neurótico, né? É, do neurótico. O texto todinho, o principal é o neurótico. É o neurótico. Só que quando ele fala isso aqui, ele fala assim, se fosse só isso, depois ele até nesse outro ponto aqui, ó. Se fosse só isso, ó, outro fator igualmente dispensável, esquecido facilmente, é a aversão do neurótico ao sexo. Isso incapacidade de amar aquele traço psíquico, aquele que eu denominei repressão. Ou seja, se fosse tão simples assim, era só falar isso, faz isso aqui e acabou. Mas no caso do neurótico, não. Aquele avesso ao sexo. Ele tem aversão ao sexo. O que mais chama a atenção? Mas é interessante, né? Porque o neurótico ele não é compulsivo. Aí quer dizer que a pessoa pode ser neurótica e não ter compulsão por sexo, só ser neurótica com outras coisas? Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Porque o neurótico, ele vai ter prazer sobre diversas coisas, mas talvez não seja um prazer a nível sexual. Entendeu? Ao contrário do pervertido. Ele vai ter prazer em uma coisa só. Mas se ele for neurótico, ele é neurótico com tudo com que ele se relaciona? Ou é só com o objeto da neurose dele? Eu acho que pode ser os dois, viu? Sabe por que eu acho que pode ser os dois? Porque ele fala também do mecanismo de defesa. Do quê? Do mecanismo de defesas. E também porque aquilo. Sabe o que eu fiquei pensando depois daquele texto sobre narcisismo que a gente leu? Lembra que a gente leu? Eu fiquei pensando assim, olha só, se isso acontece com o narcisismo, porque tem o narcisismo que é de defesa para certas situações, e tem o narcisismo mesmo, que já é uma patologia, certo? Tem as diferenças. Por que outras coisas talvez não reflitam? Eu não estou dizendo que elas reflitam porque eu não estudei tão a fundo a neurose, mas talvez tanto a neurose
uma perversão pode também, dependendo da situação, ser uma defesa em certas situações, mas não é que a pessoa é pervertida ou que a pessoa é neurótica, mas pode ser, talvez, em certas situações específicas que seja um mecanismo de defesa dela. Mas não é que ela é assim, ela só recorre àquilo. Vamos lá, eu vou colocar uma situação aqui. A pessoa ela lê muito, ela estuda muito. Uhum. Então ela vai para o médico, aí enquanto espera a hora dela entrar, ela está ali lendo. Uhum. Só que ela não vai só porque ela vai demorar a ser chamada. Ela vai porque ela precisa terminar a leitura dela. Uhum. Isso aí já é um padrão de neurose, tu acha? Difícil de dizer. Pode ser que seja. Quando é que começa a ser neurose? Porque, por exemplo, quem estuda muito vai ter que estudar, né? Não tem outro jeito. Peraí, vamos voltar para o dicionário. Quando a gente não tem dúvida, o que a gente faz? A gente abre o dicionário e vai ver o que está acontecendo. Dicionário. Vamos ver o que ele está falando de neurose aqui, de neurótico, de... Quando a gente não sabe muito bem se falar abobrinha, o que a gente faz? Vamos consultar o que... Neurose. A gente tem que ter sempre humildade para falar, eu não sei, mas vamos buscar, igual a gente fez ontem, né? Falar, não sei, mas é melhor, antes de falar besteira... Aqui deve estar por aqui, eu vi o hino aqui, narcisismo, a gente já estudou sobre narcisismo. Estamos com aqui, ó, neurose, aqui, ó. Olha que belezinha. Termo proposto em 1669 pelo médico escocês, doença nervosa que afeta distúrbio de personalidade, foi popularizado, tá. Vamos ver onde está. Em consequência disso, o ponto de vista freudiano classifica do registro neurose, a histeria e a neurose obsessiva, as quais é preciso acrescentar a neurose atual, que abrange neurose, angústia e neurastenia, e a psiconeurose, que abarca a neurose de transferência e neurose narcisista. A expressão neurose, que ela tem problema da Grove, da determinada do Reich, enquanto a noção de neurose do fracasso foi cunhada por Henry Lafon. Tá. Vamos ver se a gente acha uma definição. Aqui, vamos ver. Tipo zero envolve a abertura de cadáver, portanto, direta, parcimônia. Daí a ideia de que aqui, o termo neurose foi inventado por William Cullen durante a segunda metade do século XVIII, até essa renovação do olhar clínico que puseram em voga a abertura do cadáver e, portanto, a observação direta do pós-mortem do órgão que tinha sofrido de diversas patologias. Daí a ideia de criar uma palavra genérica para designar o conjunto de problemas da sensibilidade e da motricidade que não apresentavam febre nem relação a qualquer órgão. Assim nasceu a definição moderna da neurose, que permitiu construir uma nosografia pela negativa, incluindo em seu campo o domínio das doenças, para as quais a nova medicina anatomopatológica não encontrava nenhuma explicação orgânica. Na terminologia janetiana, que marcaria todos os clínicos franceses entre guerra, a neurose tornou-se uma doença da personalidade, caracterizada por conflitos psíquicos que perturbavam as condutas sociais. Janet distinguiu dois tipos de neurose: a histeria, na qual aparecia uma redução do campo da consciência, e a psicastenia, onde se manifestava um rebaixamento da função de adaptação à realidade. Após o encontro com Charcot, Freud também começou a definir a histeria como uma neurose, porém numa perspectiva inteiramente diversa de Janet. Ele se vinculou definitivamente à histeria da presunção uterina, associando-lhe a uma etiologia sexual ou um enraizamento do inconsciente. Ele fala de novo sobre a histeria, né, de 1925, a histeria do suicídio freudiano, tá, a neurose como tal.
Ainda definido por Freud que os pacientes afetados por neurose histérica, em geral mulheres, teriam sofrido CVCs sexuais na sua infância. Depois de 1897, a neurose tornou-se uma afecção ligada a um conflito psicoinconsciente de origem infantil e dotado de uma causa sexual. Ela resulta de um mecanismo de defesa contra a angústia e de uma formação de compromisso entre esse defesa e a possível realização de um desejo. Paralelamente, a partir de 1894, Freud adotou o termo psiconeurose, que depois abandonaria para ampliar a definição da neurose. De um lado, classificou fenômenos de defesa, ou psiconeurose de defesa, decorrente de uma situação edipiana, fobia, obsessão, histeria, e do outro, problemática narcisistas, ou psiconeurose narcisista, decorrente de uma situação pré-edipiana. As primeiras seriam catalogadas como neurose e as últimas se classificariam de categoria da psicose, com as novas definições no início do século XX, da paranoia e da esquizofrenia. Está ajudando alguma coisa, Ronald? Oi? Está ajudando alguma coisa? Não, eu estava pensando no seguinte, como na psicose, que existem lacunas, né? Quando você vai no processo analítico, você verifica que existem lacunas, especialmente na memória, né? O neurótico parece que ele não tem isso. Ele não tem essas lacunas. Pelo contrário, ele é focado em algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que é muito organizada, né? Chega até a ter toque, transtorno obsessivo compulsivo. Já está dizendo, é obsessivo, né? Só que o toque é mais recente. Eu acho que na época do Freud não existia toque ainda. Mas quem tem toque é um obsessivo. E o obsessivo ele tem tudo são padrões, são regras, são documentos, são leis, tudo é aquilo tudo bem estabelecido, tudo bem regrado, né? Agora, não necessariamente pessoas que têm esse comportamento elas são neuróticos. Eu acho que no neurótico é aquele que tem aquela necessidade e se ele não fizer, dá tudo errado. Se ele não fizer, por exemplo, se ele não organizar daquele jeito específico, o resto do dia dele não dá mais certo. Eu acho que é por aí. É o contrário do psicótico, que está aqui, tem cheio de lacunas. Ele já tem foco demais nas coisas. O que a gente pode fazer é ler esse texto que eu estou mostrando amanhã. Como terminou esse aqui, a gente pode ler esse texto aqui, ó. O que você acha? Pronto. E aí, Vanessa? Aí vai explicar. Vamos, Vanessa? Eu acho que, pronto, vai matar bem isso daqui, como a gente terminou aquele texto lá, a gente já leu um outro também sobre neurose, psicose, né, e seus sintomas, né? Mas esse aqui... Agora eu acho que a gente não explicou ainda sexualmente a neurose, nem nenhum dessas patologias, né? A gente explicou sexualmente. Não, acho que aqui ele vai matar bem para amanhã esse texto aqui. Beleza. Assim a gente lê no que vem, mas como fechou esse aqui hoje, daí acho que vai casar bem daí com... O que vocês acham? O que mais vocês têm aí? Vocês percebem uma coisa também, que ele fala também de mecanismo de defesa, né? Eu achei isso muito interessante, porque realmente isso aqui do mecanismo de defesa, agora nesse estudo aqui, amanhã, maravilha, vamos continuar isso. Amanhã a gente continua daí, a gente terminou o texto de hoje, e daí amanhã a gente já engata nesse neurose e psicose, que é um texto que a gente já lê de qualquer jeito, não vamos fugir dele mesmo. Então já, olha que maravilha, hein? Que maravilha. Mas tem uma outra coisa aqui que me chamou muita atenção, não sei se vocês também perceberam, quando ele define aqui a psicoterapia. Pois constitui educação induzida a sair da cama de manhã, quem pode fazer. Os senhores podem conceber o tratamento psicanalítico de maneira bem ampla,
como uma tal reeducação para a superação das resistências anteriores. Eu acho isso aqui muito legal, porque eu tinha até falado dele que veio de pegar um pouco mais de mecanismos de defesa. E todas as resistências, elas têm relação com o mecanismo de defesa. Ele até fala aqui também, mais para cima, dessas resistências, a revelação, tradução do consciente do cérebro sobre contínua resistência por parte do doente. Então, quer dizer, não existe só um tipo de resistência, existem vários tipos, né? Ele fala desse emergir desse inconsciente é ligado ao desprazer, e por causa desse prazer isso é sempre rejeitado por ele, porque já entra em um mecanismo de defesa. O que vocês acham disso? A resistência é um mecanismo de defesa, sim. Sim. O que você queria saber mais? Não, para vocês verem também que há um fator de reeducação também dentro da psicanálise, da reeducação de um tratamento que também reeduca a pessoa. Que ele faz rever, não só rever, mas reperceber também o que ela está sentindo. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso também é muito legal, porque isso mostra uma forma de manejo clínico. Não é só ouvir, mas também pode ser como reeducar. Faz sentido? Faz sentido depois que você supera seus traumas, né? Sim. Que você começa a se abrir para essa parte mais educativa da psicanálise. Mas enquanto você está sendo cutucado ali pelo analista, Uhum. que a ferida está exposta, é muito difícil você olhar por esse ângulo aí. Sim. Sim. Porque, como você está dizendo, é um mecanismo de defesa, né, que a gente tem. Sim, é um mecanismo de resistência. De não deixar, a resistência, de não deixar mexer na ferida. Mas aí, quando você deixa, depois que você supera, que é o mais difícil do processo todo, aí vem essa questão da educação. Você começa a se reeducar mesmo. Sim. Sim, mas é para você ver como o manejo clínico ele é bem personalizado, sabe? Isso é muito importante porque assim você pode pegar pacientes que são completamente contrários, estão em completamente estágios de resistência diferentes de uma sessão para outra. E cabe ao psicanalista perceber isso, ao terapeuta perceber isso, né? Porque às vezes um mostra um mecanismo de defesa, no outro caso é um outro mecanismo de defesa, é um outro espécie de manejo clínico. Mas vocês, terapeutas, que têm muitos analisandos, vocês conectam uma análise. Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso. Vocês conectam um paciente com outro, não conectam? Conectam? Como Ou assim? cada caso é um caso? Porque cada caso acaba sendo um caso. Por mais que você tenha umas regras gerais, eu tenho uma coisa importante, eu li no livro sobre psicoterapia breve, que ele fala assim, que até o diagnóstico é dinâmico dentro da terapia breve. Uhum. Porque às vezes, é igual eu falei, às vezes a pessoa está num dia ruim e apresenta um outro tipo de quadro de resistência. Entendeu? Por exemplo, assim, tem um caso que eu já vi em umas aulas, que não vou lembrar o nome, que chegava lá que era uma criança que estava fazendo terapia, só que ela não se abria para o terapeuta. Olha que interessante. E aí o terapeuta falou assim, por que você não se abre? Eu estou com sono, estou com fome, porque minha avó me deixa na escola, meu avô me pega, mas eu não como, não tomo nenhum café, não almoço. Entendeu? Aí Então, fica difícil. exato. Só que se o terapeuta não se liga nessas coisas, não consegue conduzir. Só que outro caso pode ser justamente o contrário. A pessoa pode ser bem de vida e, e também ter um sofrimento relacionado. Mas, assim, eu não sei se dá para conectar um com o outro, mas acho que, de regras gerais, tem essa coisa de um diagnóstico dinâmico. Que talvez que cada clínica é uma clínica diferente, sabe?
Freud, se não me engano, ele fala disso também. Cada clínica é uma novidade. Então, talvez dê para conectar, talvez não dê. Você vê como o negócio é complicado no mundo da clínica, é complicado, né? É porque às vezes o meu analista diz assim, aqui hoje foi intenso o negócio. Uhum. E que ele Né? define como ou o que você define como intenso? Ele fala para você? Não, ele não falou, não. Eu também não perguntei o que era intenso, mas eu sempre tive curiosidade de perguntar assim: você, depois de tantos anos analisando, você não meio que. Porque, assim, as abordagens da pessoa, por mais que sejam diferentes umas das outras, né, mas ele tem teorias que ele quer testar também, né? Tem isso. Uhum. Aí o cara, de repente, está interessado em estudar superdotados. Aí ele passa a aceitar pacientes com esse perfil, mas que ele suspeita que sejam desse perfil, entendeu? Para confirmar a teoria dele. Mas eu não sei se eu estou falando besteira ou se tem alguma coisa a ver. Então, no mundo real é muito difícil você pegar um grupo de pacientes assim, tão específico, né? Você nunca vai saber o que vai entrar pela sua porta. Nunca vai saber o que é que você está tratando exatamente, assim, porque, como eu falei, tá, a pessoa superdotada, mas o que a pessoa quer dizer como superdotada? É um cara Mas que você joga não faz xadrez? uma entrevista antes, não, para saber? Faz, mas mesmo na entrevista, a pessoa pode ser manipuladora, narcisista é isso. Uhum. Nada garante que a entrevista necessariamente vai falar sobre, vai chegar vai ser aquilo pós-entrevista. Você faz a entrevista, mas às vezes há uma manipulação por parte do cliente, que já é um quadro clínico, e o terapeuta não pega isso também. Há problema. Tem Beleza, eu pessoas. vou sair aqui que 8h30 tem o outro, né? Hoje. Isso, isso. Hoje não vai ser comigo, tá? Deixa eu só para a gravação, só um momentinho. Como é?